vamos agora para um que adiantou um pouquinho, então a gente já colocou tudo junto, que é o Uzumaki, né? Que se trata de mais uma obra do Junji Ito adaptada para anime. E Junji Ito deve ter alguma zica com anime, né, cara? Porque não consegue, né? Não dá pra ter um bom anime do Junji Ito. Puta vida! Mas eu só vi o primeiro episódio tava até que legal, ou pelo menos a conversa andava. E quem finalizou a história foi o Rafa. E aí, como que foi a jornada de Uzumaki? Como que eu digo, cara? Vontade de chorar e morrer. Vontade de cair aqui. Ou é isso ou é isso aqui. Entendi. Que assim, cara, Vai falando. Uzumaki é uma tragédia a níveis astronômicos. Mas não exatamente uma tragédia que decepciona. É porque a gente só vê mais um, só que esse é o... A situação é muito problemática. Eu quero lembrar pra vocês, primeiramente, como foi a trajetória desde o anúncio de Uzumaki até agora. Uzumaki foi anunciado na temporada de outono de 2019. Foram mostrados o storyboard do episódio 1 na primeira metade de 2020. E depois estava sendo registrado que ele ia sair em 2021. Chega em novembro de 2020, inclusive tinha rumores de que ele viria para 2020, e chega o diretor e a Steph falando, não, vai ser em 2021 mesmo, e existem desafios envolvendo a produção. Mas seria lançado em 2021. Pela primeira metade de 2021 não teve nenhum anúncio sobre o Uzumaki. Durante o verão de 2021, nós tivemos o Nagahama vindo a público falar que seria adiado por tempo indeterminado. E ele mostrou algumas coisas a mais da produção, falou, precisamos de até o dobro de animadores pra fazer isso aqui. E todas as cenas que estão sendo mostradas é apenas do primeiro episódio. Tá. E a última coisa que tivemos em 2021 foi o Junji Ito confirmando que ele fez uma dublagem de um dos personagens que foi confirmado que é um tornado. Eu já entro nisso, inclusive. Depois disso, o Nagahama e a produção de Uzumaki vão a público novamente pra falar que o anime foi adiado de novo. Sem dar! Aí em 2023, mais cenas do anime, envolvendo novamente apenas o primeiro episódio. Apenas o primeiro episódio. Pensem, de 2019 a 2023, 4 anos, apenas o primeiro episódio. E, segundo eles, apenas 80% de um dos 4 episódios estava sendo feito, que era o episódio 1. Temos isso aqui. Em julho de 2024, saiu um novo trailer de Uzumaki, falando que vai sair pra 28 de setembro. Depois de mais de 1000 dias do anúncio de Uzumaki, sendo a maior parte deles em silêncio. Por que eu tô trazendo toda essa jornada desde o anúncio até aqui? Porque pra mim já começa com o seguinte comentário: o Uzumaki não decepciona ninguém por ser do jeito que ele é. Mas Rafa é um diretor bom, é um primeiro episódio interessante que pode melhorar, você mesmo disse isso. Sim. Só que vocês notaram que tudo que veio não era nada além do que a gente esperava? Tudo que a gente tinha era só do primeiro episódio. Tudo que a gente tinha era só envolvendo o primeiro episódio e coisas de que precisa de mais gente, precisa de não sei o que. O Nagahama tá tendo muito controle sobre a produção, talvez até um pouco demais. Quando você olha, inclusive, é um anime com uma das produções mais conturbadas de 2024, se não a mais, onde você tem declarações do Jason DeMarco, ou James DeMarco, esse é o nome dele agora, que é o produtor de Uzumaki. Curiosidade, ele também foi produtor de Suicide Squad Sekai e Rick and Morty The Anime. Mas quando... é o Jason DeMarco. Quando você olha este cara,
como produtor executivo, falando que sim, o anime está um caos, mas a gente existe um nome que é culpado de tudo isso. Ou quando ele fala que eles têm plena consciência do problema do projeto, só que do jeito que tava, só tinha 3 opções. Ou só lançar o primeiro episódio e acabou, ou cancelar e dizer que isso não aconteceu mais por conta dos problemas, ou lança e faz até o final, só que cada vez mais vai ser pior. Eles escolheram a opção C. Isso foi uma escolha, inclusive, de todo mundo, não apenas dele. Cara, desculpa, eu não me sinto decepcionado, eu sinto recebendo o que eu esperava. Porque o que esperar de uma série que sofreu longos adiamentos, longos silêncios, com um monte de problema, a gente já viu em muitas indústrias, principalmente inclusive a de jogos. Jogos são um bom exemplo de o que acontece se você adia demais, tem um monte de problema secretinho, como isso aqui vira um caos. E meio que se reflete na produção. Porque assim, vamos pegar o primeiro episódio de novo. Você tem todas que a gente já fez. A trilha não parece tão bem usada. Algumas das ideias de produção estão muito limitadas ou muito fixadas em ser um mangá. Isso ainda era uma ideia visual. E pelo menos você tinha esses elementos que funcionavam bem por si só. A trilha sonora, por exemplo, é do Colin Stetson, que fez bastante trilha de filme. Um deles, inclusive, sei lá, assim, Hereditário é um filme muito bom. Então, assim, pra este cara estar aqui, pô, é um negócio grande. O próprio Junji Ito, inclusive, ele manja muito de horror cósmico. Então, ele começar de um jeito não muito interessante, tipo, legal, mas nada além disso, e ir escalonando é o que eu espero. Tanto que eu falei na review. Eu espero que o primeiro episódio de Uzumaki seja o pior. Porque a gente vai ter muito mais coisas a partir daqui. Então. Acabou que no final o primeiro episódio é o melhor. Porque depois do primeiro, o Nagahama sai do projeto. Ele não é mais acreditado como sequer diretor da série. E entra uma galera nova. Um deles, inclusive, eu não vou nem pegar o nome do cara, mas é um cara que já é meio conhecido na indústria como um cara não muito legal de trabalhar. De ser ruim de trabalhar mesmo, tanto que ele tomou lista negra na indústria, entre aspas. Aí você vai ver esse episódio horroroso! Assim, é um péssimo episódio. É talvez pior do que o que a gente já recebia de Junji Ito, só que agora é preto e branco. Porque você tem muita composição mal feita, você tem muitas ideias que dessa vez de fato não saem da ideia porque elas são muito mal apresentadas no storyboard. A animação é uma atrocidade, o uso da trilha é muito ruim. O que sobra são de fato os desenhos do Junji Ito, mas nada além disso. Só que agora em preto e branco, nossa, que diferente de Collection e de Maniac. E cada vez mais que os episódios iam passando, eu pensando, cara, está melhorando. O DeMarco até falou que ia piorar. Pelo contrário, eu acho que melhorou do 2 pro 3 e do 3 pro 4. Só que aquela melhora do tipo, sim, voltamos pros animes de Junji Ito. Gyo, Junji Collection, Junji Maniac. Não estamos no que era prometido do primeiro episódio de Uzumaki. E é claro que a gente não ia receber. Porque é um anime que não tinha sequer condições de sair do primeiro episódio. Tinha muitos problemas. O Nagahama, um dos problemas listados era como o Nagahama ele tinha muito controle sobre a produção, até demais. Se você pegar o primeiro episódio, ele foi diretor não só do anime do episódio, ele fez storyboard, ele fez um monte de correções. Então, tava num grande perfeccionismo e isso acaba afetando todas as staffs. Cara, já é difícil fazer isso numa indústria normal de anime. Você precisa ter uma equipe muito grande ou muito competente pra fazer isso. Imagina numa época de pandemia. Porra, mas é claro que esse projeto, depois de tantos anos, quando voltou, só ficou mostrando coisa do primeiro episódio de novo. Isso não dá certo. Isso tinha muitos problemas e muita falta de contato. Pra um anime que só teve 4 episódios, era até tão mais, de fato, só mais fácil fazer um episódio e só fingir que não existia esse anúncio. Ou adiar indefinidamente mesmo, sabe? 2026 a gente estaria vendo Uzumaki. Mas não, por conta de escolhas decidido, vieram aqui e mais um exemplo de animes péssimos de terror. Talvez esse seja um dos maiores, inclusive. Porque a gente tá falando de uma história
de horror cósmico, que tem muitas ideias, pouca execução. E como o Junji Ito ainda tem o fator de que ele é um cara muito excêntrico, então você tem algumas dessas cenas que escalam são muito absurdas, tipo, na reta final, cara, tem a galera manipulando o tornado. Inclusive um dos tornados é dublado pelo Junji Ito. E aí essa cena parece piada. Parece piada de Battle Shonen dos ruins ainda, dos mal produzidos. Cara, já inclusive, o pessoal comenta e infelizmente eu tenho que concordar, esses collabs americano, ou melhor, ocidental-oriental, quase nunca dá certo. Cyberpunk foi uma exceção. E uma exceção muito rara. E discutível em certos pontos. Mas aqui a gente tá no de sempre. Só que... eu não sei explicar, sabe? Era só... esperava que não fosse. Porque Junji Ito poderia ter uma história melhor, ele é um bom mangaka. Você poderia ter... o próprio Nagahama é um diretor já muito chamativo, muito conceitual, muito diferente, inclusive, da indústria. Fez de Mushishi, Detroit Metal City, ao Akunohana, que muita gente reclama, mas eu acho que a direção dele é maravilhosa. Mesmo que o último papel dele em The Reflection tenha sido muito esquisito, e também um collab, ele ainda fez uma coisa própria pra ele, mas a gente chega em Uzumaki, é só o de sempre. É os mesmos problemas. É as mesmas faltas de qualidade, é o mesmo desperdício. Agora em preto e branco. Caramba, ele é pior que o Collection. Cara, o segundo episódio Ok. O segundo episódio é péssimo. Mas péssimo num nível que você fala, mano, nem no... até para o Collection e Maniac é um dos episódios mais fracos. Caralho. Meu Deus, é um parabéns, isso é uma frase muito forte. Uhum. Só que aí que tá... eu entro nessa de penso, cara, eu não sei se eu me decepciono com isso. Porque isso não é... tudo o que aconteceu não foi diferente do que já aconteceu, não só nos animes de Junji Ito, mas antes em questão de séries que prometeram demais e não sabiam o que fazer, séries que se atrasaram muito, achando que mostrando um pouquinho ia ser manter um hype e no final continuar não agradando. A única coisa que eu posso dizer é que eu esperava, de fato, que o primeiro episódio seria o pior. Não, na real, ele é o melhor e eu só recomendo ele. Ele é muito ruim. Parabéns a todos os envolvidos. É um dos talvez a maior catástrofe de 2024. Porque mesmo que ele seja de anos e anos, tudo que foi vazado, o que foi revelado é absurdo até para a indústria de animes. E meus parabéns, cara. É um anime que se prometeu como um grande evento de terror de 2024 e se provou uma das melhores comédias de 2024. Eu fecho aqui com o meu honesto 0. Mesmo o episódio 1 sendo bom, ou o elemento do lado sendo bom, sim. Porque eu acho este projeto claramente indigesto. Não era a melhor escolha, não só para o anime, mas para a própria galera da staff se queimar com um negócio desse. Que, sim, teve muita gente que se esforçou, que tentou trazer alguma coisa a mais, tentou trazer elementos interessantes, só que no final a gente só recebeu o de sempre. Uma grande espiral inescapável de porcaria. Caramba, velho. Que forte, cara. Que forte.